E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você, por algum acaso, está chegando agora, né, e ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então, estamos aqui no 9º ano, continuando, né, aí o nosso assunto sobre esportes. A gente já viu um pouco das classificações, de como que a gente caracteriza o esporte, né? Como é que a gente distingue o que é esporte, o que é jogo, né? Como é que a gente pode fazer essa definição. E aí dentro dos esportes, né? Eu trouxe para vocês um pouco das classificações, como é que a gente classifica, que a gente pega cada uma daquelas modalidades, observa quais são os objetivos, a forma de praticar e como é que a gente consegue pegar elas e colocar meio que numa caixinha, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre uma modalidade, né, que é uma das que aqui no Brasil tem muito alcance, né? A gente consegue perceber mais a veiculação, né? A forma com que ela está aí dentro das mídias, né? Tanto quando a gente fala de TV aberta, como em relação às redes sociais. Então, digamos que um esporte queridinho também, né? Aí no nosso país. Então, vamos falar sobre o voleibol, que é uma modalidade que está dentro das classificações dos esportes de rede, né, rede divisória e parede de rebote. Então, mais especificamente, uma modalidade aí de rede divisória. E aí você já está pensando, né? Professor, realmente existe lá uma rede, né, que divide a quadra, então faz todo sentido. Mas a gente vai revisar hoje também, né, o porquê dessa definição ser classificada da forma que é, né? Quais são os objetivos, como a gente vai enquadrando tudo direitinho. Então, hoje quero agradecer a nossa querida Karen, que está aqui fazendo nessa tradução simultânea aí para a língua brasileira de sinais. E como sempre, faço um convite a você que está aí nos assistindo, mesmo que seja uma pessoa ouvinte, que dê uma atenção, né? Observe como Karen está falando. Além de aprender sobre o conteúdo da educação física, você ainda tem a oportunidade de aprender a se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva. Então fica aí o meu convite. Do mesmo jeito que vocês param, gostam de assistir séries, filmes, escutar música, né, em outros idiomas como inglês e espanhol, por que não aproveitar esse momento aqui, né? Então fiquem aí à vontade. Além da nossa querida Karen, eu estou hoje com um jogador caro aqui, será que ele vai falar muito de voleibol? Será que ele já jogou? Como é que foi a relação? E aí, professor, como é que o senhor tá? Bom dia, 9º ano lindo, maravilhoso. Estou maravilhoso aqui porque estou falando aí de esportes, né? É massa, né? Só que esse esporte não é pra mim, não. A minha altura não permite muito isso aí. Depois quero ver se vocês sabem qual é a minha altura, hein? Quero ver se vocês sabem, né, professor? Vamos. Apesar de que eu podia ser no levantador, né, professor? Podia ser, né? Numa boa, né? Podia ser um Tem levantador, até Murilo Ribeiro. Ricardinho da seleção brasileira que foi, né? Também Sim. não é baixinho não, né? Mas ele, né? Que é meu nome, né? Olha aí. Aí desenvolver, vai ser essa aula massa aí sobre voleibol, que eu sempre digo que é o segundo esporte aqui no nosso país, né? Que futebol sempre é a massa, aí depois vem voleibol aí. E acho injustiçado, professor, sabe por quê? Porque o voleibol ganha mais título do que o futebol. Sim. Mundialmente falando. Os meninos e as meninas do voleibol estão de parabéns, estão show de bola, hein? Show de bola. Ai, professor Ricardinho aqui, somando com a nossa aula, né? Tem até um negócio aí que ele vai puxar para matemática, que eu já tô ciente, já sei, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, ó, como eu sempre gosto de fazer, né? Trouxe um QR Code aqui da aula anterior, então, da aula que antecede esse conteúdo, né? Que é onde a gente fala especificamente, detalhadamente, aí sobre os esportes de rede divisória, parede de rebote. Lá também nós falamos sobre campo e taco, né? Então,
eu sempre trago para que você que de repente chegou agora, né, está assistindo a aula, consiga acompanhar o conteúdo, né? Porque às vezes você chega, pega, como se diz, né? Pega o bonde andando e aí já quer chegar e sentar na janela. Mas tem um processo, né? A gente passa aí por esse processo de entender o conteúdo, né? Às vezes o conteúdo ele é mais solto e às vezes não, ele, né, tem uma ligação ali com o da aula anterior. Então, tem aí um QR Code para que vocês possam, né, acessar, já está na tela. Então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que ele vai direcionar você lá para essa aula, tá bom? Se você não conseguir, daqui a pouco eu mostro como é que você chega lá no canal, né? Caso esteja assistindo pelo telefone, você não vai ter como escanear, né? Mas daqui a pouco a gente conta. Mais um aviso, né? Super importante. Aí o professor Ricardinho já está ali pronto para se comunicar com vocês. E essa comunicação, ela é feita através do nosso aplicativo do Educa Recife. Então, se você é nosso ou nossa estudante da rede, né? Deivinho já colocou aqui um QR Code para facilitar a vida de vocês também. E aí, se você é nosso ou nosso estudante, usa o número de matrícula, né? Data de nascimento, aplicativo gratuito, não precisa, não fica consumindo sua internet. Então, dá para acessar, assistir aula aí tranquilamente e ainda depois ir ver uns videozinhos lá no YouTube, acessar as redes sociais, sem se preocupar e ainda jogar, né? Que eu sei que vocês gostam de ficar jogando aí. Então, dá para assistir a aula tranquilamente. Tem tanto a parte ao vivo, como fica depois lá, né, no repositório. E aí o mais importante também que é você conversar com a gente, né? Vocês veem a gente aqui, mas a gente não vê vocês. Então, a nossa interação, quando a gente sente vocês perto assim, é quando vocês falam com a gente. Manda um oi, um bom dia, uma boa tarde, o que quer que seja, mas fala com a gente, tá bom? Então, além disso, né, aquele QR Code lá era do canal do YouTube, né, onde está a aula, porque de repente, se você está nos assistindo aí pela TV Nova, tomando um cafezinho para começar a semana, né, tá aí esperando uma consulta médica, de alguma forma nos vendo pela TV Nova e não é estudante da rede, vocês podem acessar lá no YouTube, né? Então tem também aí mais um QR Code. Caso queira procurar diretamente, é só botar lá Educa Recife que vocês vão conseguir acessar. Então tem todas as playlists, né? Nono ano, oitavo, anos iniciais, inclusive educação para jovens e adultos, né? Fica aí o convite para você ir lá acessar e se inscrever, né? Comentar, porque como não tem como comentar agora durante a aula ao vivo, né? De repente, se você não tem nosso aplicativo, vocês podem comentar lá no YouTube qualquer dúvida, qualquer sugestão, que a gente sempre está de olho. Então, vamos embora para o nosso conteúdo. Trouxe mais uma vez as classificações para a gente relembrar, né? Trouxe aí 8, porque eu incluí, né, os esportes eletrônicos dentro dessas classificações. E aí está grifado, né, o que a gente vai trabalhar hoje, que são esses esportes de rede e parede. Então, como é que a gente define, né? Vamos revisar aí e relembrar o que são esses esportes, né? Essa classificação aí reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola ou um objeto semelhante em direção a setores da quadra adversária. E aí, se você já pensou no voleibol, né, que é o nosso conteúdo de hoje, aí você pensa, professor, realmente, quando a partida de vôlei começa, a pessoa tem que sacar, né, e a bola vai para o outro lado. E aí ela vai para o outro lado como? Por cima da rede. Então, né, nós temos aí essa característica, e que pode ser uma bola rebatida, né, pode ser uma bola arremessada ou lançada. E aí eu sempre gosto de lembrar, né, que para o arremesso a gente fala de objetos mais próximos do nosso corpo e para lançamentos, objetos um pouco mais distantes do nosso corpo, tá bom? Então, além disso, né, além da característica, a gente tem que lembrar qual é o objetivo da modalidade, né? Como é que se faz o ponto, como é que marca quem ganha e quem perde. Então, isso também faz parte aí da caracterização dessa classificação. E dentro dessa classificação,
o objetivo é fazer com que o adversário ou a adversária seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que o leve a cometer aí um erro, né, dentro do período de tempo em que esse objeto, né, a bola ou semelhante, esteja em movimento. E aí, mais uma vez, se você lembrou do vôlei, acho que você já deve ter escutado o rally, né? Quando a gente está lá assistindo, que tem aquela parte super empolgante, que todo mundo fica esperando para ver em que momento a bola vai cair. Então, por quê? Um time fica tentando anular, né, a defesa do outro. Então, trazendo aí o futebol, por exemplo, que é, né, como o professor Ricardinho falou, o esporte aí da massa, né, que é o que vocês mais acompanham. No futebol, quando os atacantes estão indo lá tentar fazer o gol, né, a defesa fica lá tentando impedir. No vôlei, né, nos esportes de rede e parede, essa defesa é tentar fazer com que a bola não caia na minha área, né? Com que o adversário não consiga ultrapassar esse objeto, ou se ele ultrapassar, que eu consiga devolver, né? No caso do tênis, por exemplo, a bola pode bater no chão, mas eu preciso devolver ela de uma forma com que o meu adversário não consiga mais pegar, ou que ele cometa algum erro, né? E aí, falando especificamente do voleibol, existem alguns erros, né? A gente tem aí a questão de invadir a linha dos 3 metros, né? A gente tem o toque na rede, a gente tem os 2 toques na bola. Então, existem algumas regras ali que fazem com que esse erro ele possa acontecer e acabe aí somando um ponto, né, ou fazendo com que a equipe sofra aí um ponto, tá bom? Então, aqui foi a revisão do que são esses esportes de rede e parede, mas na íntegra vocês podem assistir a aula completa com exemplos lá no canal do YouTube. Então, ó, aqui agora a gente vai entrar diretamente no assunto do voleibol. Entender, né, quando é que ele foi criado, como é que ele foi inventado, como é que... Porque hoje em dia a gente assiste, vê tudo bonitinho acontecendo, né? Mas não tem muita noção do que aconteceu. Então, ó, o voleibol ele foi inventado aí em 9 de fevereiro de 1895. Não vou saber fazer as contas não agora, mas faz tempo, viu? Olha o tempinho aí, né? Faz muito tempo. Então, foi criado aí em 1895 por William George Morgan. Vejam aí. Eu não sei se é assim que pronuncia não sei se meu inglês tá bom não, mas é o William. A gente chama de William. Foi o William que inventou aí, lá nos Estados Unidos. E isso já explica muita coisa, né? Não que o lugar de onde a modalidade sai, né, de onde ela é criada, não necessariamente ela sempre vai ser o local onde existem os melhores jogadores, né, as melhores jogadoras, ou que vai ser um lugar de grande sucesso daquela modalidade. Mas, né, especificamente falando do voleibol, sempre que tem jogo contra os Estados Unidos, né, é um negócio assim de arrancar os cabelos. Porque são equipes muito fortes, né? Tanto a masculina como a feminina. Então é sempre um jogo muito duro. E aí, quando a gente pensa que a modalidade surgiu lá, né? A gente começa a entender muita coisa. Além de que, lá nos Estados Unidos, o investimento no esporte é gigantesco, né? Então, desde pequeno, né? Desde da educação básica, os estudantes de lá, né, eles já começam a praticar diversos esportes. Então, as competições que existem lá, né, no país, dentro das escolas, a gente também tem aqui, né? Nós temos os jogos escolares, né, os jogos aí interclasse dentro da própria escola. Lá é uma coisa que, digamos que tem um nível a mais do nível que acontece aqui no nosso país. E aí eu já deixo para você a reflexão de você pensar, por que a gente não pode fazer isso, né? Será que a gente não poderia também começar, né, aí essa prática esportiva, ter mais incentivo
do esporte dentro das nossas escolas e, de repente, não sofrer tanto aí quando tem as Olimpíadas, os Mundiais, porque a gente fica só assim, né? Meu Deus, esse cara treinou tanto, como é que chega lá e perde? Mas será que treinou tanto assim mesmo, né? Será que conseguiu treinar tanto assim mesmo como deveria? Será que teve incentivo suficiente para isso, né? E da gente imaginar as condições que esses atletas chegam lá. É tanto, professor, Diga lá, professor. que alguns atletas, né, de vôlei, de basquete também, também entra nesse rol, que os atletas estão indo para os Estados Unidos para os times melhores que tem lá, né? Então, o investimento lá financeiro é alto e eles estão indo para lá. Assim como aqui no país, o futebol tem um investimento, mas os melhores jogadores estão perdendo, indo embora para a Inglaterra, porque tem um investimento maior, né? Antigamente era a Espanha, agora é a Inglaterra. Então, assim, onde tem o maior investimento, estão os melhores jogadores. Então, baixa a reflexão aí, não é isso? Pois é, porque muitas vezes, muitos atletas daqui do Brasil, né, eles precisam ter uma outra profissão além de treinar. Então, imagine você ter que, né, fazer duas coisas ali, você não consegue se empenhar tanto, né? Não por falta de vontade, mas por falta de investimento, porque a gente precisa pagar contas, né? Então, hoje em dia já existe, né? A gente tem alguns incentivos aqui no Brasil, né? Algumas bolsas, né? Que foram criadas aí para incentivar essas pessoas, mas eu sei que a gente pode muito mais ainda, e fica aí para vocês, né? Que são o futuro da nossa nação, de pensarem sobre isso, né? De cobrar, de dizer, ó, acho que isso aí tá errado, vamos distribuir melhor, vamos criar mais projetos, porque vocês têm esse poder também, né? A gente só tem que saber como usar. Então, ó, a Confederação Brasileira de Voleibol, né, que é a CBV, e aí vocês podem procurar nas redes sociais, eles sempre postam muitas coisas, né, muitas atualizações sobre as equipes e sobre as competições. Ela nasceu em 16 de agosto de 1954. Então eu vou voltar aqui rapidinho só para vocês terem uma noção, ó. O vôlei foi inventado em 1895 e pois é. E aqui no Brasil, essa confederação, né, ela foi criada apenas em 1954. E ela transformou o voleibol brasileiro, né? Ou seja, o vôlei ele já acontecia, né? As pessoas já praticavam aqui, mas a partir da criação, né, dessa instituição, o Brasil se tornou aí uma máquina de títulos dentro de quadra e uma referência de gestão, né? A gestão da CBV é muito bem elogiada aí, mundo afora. E qual a importância, né? A gente, quando a gente fala de esportes, né, uma das características para que seja um esporte é que ela possua aí confederações e federações, né, que institucionalizem, quase não sai, remixei a frase, para que essas regras sejam estabelecidas e, além disso, para propagar aí a modalidade dentro do país e fora dele, né? Então, por isso que eu disse, vejam as redes sociais da CBV, porque lá eles falam tudo sobre o voleibol, né? Atualiza sobre as competições, sobre a vida dos atletas, sobre os investimentos, então tem tudo lá. E aí, ó, a gente falando de títulos, né? O voleibol brasileiro acumula aí 5 títulos olímpicos, né? Isso aí só nas quadras, né? Não estamos falando aí do vôlei de areia. Então, em 1992, 2004 e 2016, né, a seleção masculina aí foi campeã nos Jogos de Barcelona, Atenas e Rio, né? Aqui no Rio, quando a gente teve a Olimpíada aqui no Brasil. E em 2008 e 2012, a seleção feminina aí ganhou também, lá em Pequim e em Londres. Então, vamos entender como funciona, né? Acho que a maioria de vocês já sabe, mas cada time é composto por 6 jogadores, né? 6 ficam lá em quadra, 6 de um lado, 6 do outro. Normalmente tem 6 jogadores ali de reserva. Mas essas reservas, elas podem ser alteradas. Tudo vai depender aí da regra, né? Do regulamento de cada nível de competição. Então,
existe aí, mas dentro da quadra ficam os 6, né? Aí você pode dizer, professor, mas vez ou outra eu vejo alguém entrando e saindo, né? O líbero, né, que é um jogador que não ataca, é um jogador de defesa, ele faz sempre ali um revezamento com os meios de rede, né? A gente vai entender melhor daqui a pouco. Professor, sempre ele tem que usar uma blusa diferente? Sempre, isso. O líbero ele sempre está com uma cor diferente, né? E aí, geralmente, o do Brasil, se tiver de amarelo, ele geralmente está de branco ou de azul, né? Para dar uma diferenciada. Justamente para a gente saber quem é aquele atleta que está ali somente para defender, né? Que ele não pode atacar, ele não pode saltar para atacar igual os outros jogadores. Então, ele está sempre ali com uma roupa diferente. Mas a regra pode jogar sem o líbero, só um outro jogador fazer a função dele, no caso? Pode. Porque existem, a gente vai ver o rodízio, a formação, existe a formação 6-0, que é quando todo mundo passa por todas as funções, né, da quadra. E também existe a formação 4-2, quando a gente tem 2 levantadores, né, ali. Então, esse levantador meio que faz essa função do líbero. Mas em grandes competições, na verdade até em competições de níveis regionais, estaduais, o comum é fazer o rodízio 5-1, né? Que é quando tem um levantador e o líbero tá lá presente. Mas pode acontecer, é bem raro, mas pode, tá? E aí, inclusive, já tá na tela para vocês a formação, né, de como é. Então, nós temos aí as 6 pessoas de cada lado para jogar. Então, ó, em relação à altura da rede, né, nós temos aí, para a categoria adulto feminina, a altura da rede tem 2,24, né? Já na masculina, nas categorias acima de 18 anos, na categoria sub-18 e adulto, a altura é de 2,43. Então, aí na masculina é um pouquinho mais alta. Nós temos alguns fundamentos básicos do voleibol, né? Temos o saque, que é onde inicia ali a partida, o ataque, o bloqueio, o levantamento e a recepção. Então, nós temos aí o toque, né? Geralmente no levantamento é utilizado o toque, né? E tem também a manchete, que é um fundamento aí tanto de recepção como de defesa, e também pode ser de levantamento, né? Esses fundamentos, eles andam ali meio que misturados, né? Tanto para a recepção como para o levantamento. Então, ó, dentro da quadra nós temos alguns números. Então, quando você fica de frente para a rede, né? Do lado direito, no fundo da quadra, nós começamos a contagem, né? Ali do número 1 até o número 6. E aí vai de baixo para cima e depois segue um sentido anti-horário. Então, ó, no fundo da direita o número 1, né? No lado direito, aí acima é o número 2, do lado, no meio, né, em cima, número 3, no canto esquerdo, em cima, o número 4, no fundo do lado esquerdo, o número 5 e no centro, no fundo da quadra, o número 6. Então, a gente faz esse sentido aí, anti-horário. Aí, professor, chegou agora umas medidas. Olha aí, né? Dá para os professores de matemática fazerem aí com seus estudantes nas escolas e lá na quadra de vôlei, né? Usar aí, não sei, de repente. Então, nós temos aí uma quadra que ela, de uma forma geral, ela tem 18 metros, né? Mas, nas divisões das linhas, nós temos aí o espaço de 6 metros e temos a linha dos 3 metros, né? Que é essa linha, esse espaço entre a linha do meio da quadra até a rede, né? Nós temos 3 metros, que é o que define também ali a linha de ataque, né? É onde geralmente os ataques acontecem, né? Acima da linha dos 3 metros. Essa zona ali dos 6 metros é geralmente onde a defesa fica posicionada, onde o passe acontece, né? Ali a manchete, a recepção. Então, nós temos isso. E de largura, né, nós temos aí 9 metros da quadra. Então, é 18 por 9. Eu fiz uma aula, só que foi com a
quadra de futsal, né? Que Sim. pode ser adaptada para vôlei. Eu não sei se ela está correta, eu vou até olhar na planta dos alunos, que era uma aula sobre planta baixa da quadra. E agora com essas informações eu vou ver se a quadra da escola que eu leciono tá correta, né? Agora vamos perceber, né? Faz parte, faz parte. Pode ser, né? Vai depender do espaço lá. Às vezes a medida tem um pouco de diferença. Então, ó, nós temos aí algumas posições, né? Alguns nomes que são dados às pessoas que jogam voleibol. Então, nós temos 2 ponteiros. E aí, como eu disse, geralmente eu tô falando aí de como acontece no alto nível, tá? E aí, até no nível mais baixo também, que é o rodízio 5-1. Então, nós temos aí, ó, um líbero. Geralmente tem 2 ponteiros, né? Que são os pontas. O jogador central, né, que é aquele que eu falei que reveza com o líbero. Então, sempre quando for na hora que o rodízio for acontecer, que o líbero ia subir, aí ele troca com o central. E aí, por um momento, fica 2 centrais. Temos o levantador, e o nome do oposto é justamente porque ele fica numa posição sempre oposta aí ao levantador, tá? Então, geralmente o oposto é aquele que ataca lá no fundo da quadra, né? Geralmente é um jogador, uma jogadora de força. Então, tudo aí vai depender. Nós vamos ver agora um vídeo, né, aí, que inclusive já tem um intérprete aí, né, fazendo companhia à nossa querida Karen, para que vocês entendam um pouquinho do rodízio. Simbora. Na função de todos os jogadores, que é o jogo formal mais básico, onde todos passam por todas as posições, não há postos específicos no jogo. Pessoal, então agora vamos fazer a introdução ao rodízio. É importante que os jogadores, no momento da partida, antes do saque, se mantenham suas posições de rotação e após a entrada da bola em jogo é possível alterá-las. Mas inicialmente a posição, então os jogadores estão em cada um dos seus quadrantes e após a conquista do ponto, vindo do saque contrário, os jogadores fazem uma rotação das suas posições. No sistema 6-0, todos rodam e mantêm uma posição fixa na quadra, que é para uma recepção posterior. Então, nós temos, saindo da posição 1, a posição 1 vai assumir a posição 6, a posição 6 vai assumir a 5 vem para a 4, a 4 para a 3, a 3 a 2 e a 2 a 1. Então o rodízio faz um sistema de rotação horária e essa é a manutenção do rodízio em função da recepção do saque ou da ação de saque para a quadra adversária. Então vamos apresentar agora um pouquinho do sistema de jogo 6-0, em que o jogador da posição 3 assume a função de levantador. Então teremos 2 ataques nas extremas da rede, um na entrada, outro na saída, e o jogo vai se iniciar sempre com o levantador na posição 3. Vamos lá, saque por favor. Não tem problema. No rodízio 4-2, nós temos algumas formas de distribuir as levantadoras. Inicialmente, uma forma mais simples, colocar a levantadora numa posição 3 ou colocar ela na posição 2, aonde aparece a figura do atacante de meio, que vai atacar bolas mais rápidas. Então, no primeiro momento, com a levantadora na 3, nós temos ataques na entrada e na saída de rede, e quando a levantadora se posiciona na posição 2, nós temos uma bola na região 3, na posição 3, e na posição 4 como ataque. Isso, mais uma. Vamos lá. No 4-2, onde a gente posiciona o levantador na posição 2, nós temos 2 opções de atacante, que é o atacante de meio, que está na 3, e o atacante de ponta, que está lá na 4. No rodízio de 4-2, com a levantadora posicionada na 2, ela não está na recepção, e esse jogador que está na 1 vai assumir uma posição mais à frente, e o da 6 desce para cobrir o fundo. Então a gente tem uma posição em W de recepção. A levantadora vai ter 2 opções de ataque, que é o meio e a ponta. Vamos lá. Isso aí, quando ela passar, você vai correndo para o meio, tá? Isso, pode correr para o meio. Isso. Vai, João. Passa lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certinho, isso aí. Ó, ela jogou, já pode subir. Beleza. Vamos fazer mais uma. Tentar fazer um pouquinho mais alto. Faz a recepção bem alta dessa bola aí. Bora. Isso. Aí. Uma outra variação do sistema 4-2 é quando a levantadora, que vai assumir a função, está posicionada no fundo. Com esse sistema, ganha-se a vantagem de ter mais um atacante. Então, a levantadora que está na rede, nas posições de ataque,
vai ser um atacante, ficando a de trás incumbida de fazer a distribuição do jogo. Aqui, né? Vocês já viram aí que tem diversas opções. Nosso tempo está estouradíssimo, mas espero que vocês tenham conseguido entender aí um pouquinho. E só para não confundir, lembra que eu falei que a contagem é feita no sentido anti-horário, mas quando a gente faz o rodízio no sentido horário. Então eu vou passar para o professor Ricardinho para ele fazer as considerações e a gente finalizar. Que massa aí, né, galerinha do nono ano? Aprendemos um pouquinho mais sobre voleibol, um esporte muito potente aqui no nosso país. Espero que ele cresça ainda mais, né? Tchau, tchau pra vocês, ó. Pois é, está aqui as nossas referências, né? O site da CBV, se vocês quiserem acessar. Já vou agradecendo a Karen, né? A Deivinho e a Stephanie que estão ali no estúdio fazendo tudo acontecer. Para você que está em casa, um cheiro e até a próxima.